Então, gente, eu tô aqui, né, vivendo a minha vida de arquiteta, professora, né, final de ano. E aí, de repente, me veio, né, esse entendimento de que no dia 2 de dezembro, agora desse ano, eu fiz 10 anos de formada. 10 anos de formada. Não é 10 meses não, gente, é 10 anos. Eu me formei no dia 2 de dezembro de 2013. E aí eu fiquei com duas coisas na cabeça. Primeiro, me sentindo velha. E segundo, pensando, refletindo um pouco sobre a minha trajetória, sobre as coisas que aconteceram. Eu me formei, né, em dezembro e eu já estava empregada nessa época, né? E aí, não sei se vocês sabem como era o mercado de arquitetura, eu não sei como é que tá, mas eu acho que não mudou nesse aspecto, que assim, arquiteto CLT é meio que uma coisa inexistente, é tipo um unicórnio, né? Porque o CAL, ele coloca um piso salarial para você contratar um arquiteto de CLT. E se eu não me engano, é 8 ou 9 salários mínimos para você contratar um arquiteto. E, gente, as pessoas simplesmente não querem pagar esse salário, né? Porque para você contratar um arquiteto CLT, você vai desembolsar 10 mil, mais de 10 mil reais hoje em dia. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fui contratada tipo um mês antes de eu sair da faculdade, eles assinaram a minha carteira como desenhista. Só que assim, eu não trabalhava como desenhista, né? Eu trabalhava 40 horas por semana, 8 de 8 a 5, tinha ticket e tal, mas eu recebia na época acho que um salário mínimo e meio, ou 2 salários mínimos no máximo, e minha carteira era assinada como desenhista, e como eu não tinha curso técnico, existe um técnico chamado técnico de edificações, né? Então, eu fui contratada como desenhista, mas, gente, vocês acham que eu trabalhava como desenhista? É claro que não, né? Eu trabalhava como arquiteta, inclusive ajudava no trabalho das estagiárias. Eu recebia, às vezes, cobranças, inclusive lembranças de que eu era arquiteta, que não sei o quê, da qualidade do trabalho. E é isso que é engraçado, né? Mas, assim, quando você tem 22 anos, eu tinha 22 anos, né? Você acha que aquele dinheiro, tudo bem, né? Você morrer de trabalhar. Só que eu comecei a ver que não era tanto dinheiro. Então eu comecei a fazer muita hora extra. E no fim das contas eram horas bestas, né? Vamos falar a verdade. Porque eles não me pagavam o dobro. Eu lembro que a minha hora, gente, era tipo 9 reais. Quando eu dobrava, né, precisava fazer essas horas extras, eu acho que me pagavam 13 reais ou 12 reais a hora. E eu levava muito trabalho para casa, porque jovem, né, jovem, pensava, caraca, né, eu vou trabalhar, eu vou fazer a maior quantidade de horas extras para eu ter dinheiro para comprar minhas coisinhas ali. Eu morava com a minha mãe, então o salário não era um problema, né? Eu queria comprar minhas maquiagens. Nossa, eu era muito consumista nessa época. Depois eu diminuí bastante, mas era uma coisa assim, eu queria usar MAC, sabe? Eu acompanhava as criadoras de conteúdo de maquiagem, eu queria usar coisa cara e tal. Passou, graças a Deus, essa fase passou. E aí eu passei a trabalhar 8 horas no escritório, porque o escritório só funcionava, né, até às 6 da tarde. E passei a trabalhar à noite e no fim de semana fazendo hora extra. E claro, né, que pra galera da época era maravilhoso que eu tivesse tão disposta a trabalhar, ou então eu começava a fazer projeto meu lado. Então eu tava trabalhando aí, eu não sei, eu acho que 12, 13, 14 horas por dia. E depois de, sei lá, uns 8 meses nesse lugar, eles me ofereceram um aumento, mas assim, começou a ficar muito cansativo. E era uma visão, uma coisa muito de mercado, e eu acho que isso não mudou. O fato de que a gente estuda uma coisa na faculdade, mas na arquitetura você aprende todo o método de fazer as coisas. E aí você chega no mercado e é totalmente diferente, é totalmente distinto do que você aprendeu. Eu não sei necessariamente quem faz faculdade particular, mas nas federais você tem uma questão de preocupação com a cidade, de preocupação com o meio ambiente, de explorar práticas menos exploratórias, de, né, fazer obra e etc. Inclusive criticando esses métodos de trabalho que são tão complicados. Porque o que acontece muito na arquitetura? A gente é acostumado a ser sucateado desde a época de estágio. Na época que eu estagiava, eu comecei a estagiar em 2011, se eu não me engano, né? Então, de 2011 a 2013, eu estagiei em 5 lugares diferentes, porque tinha muito estágio, era abundante, a economia estava próspera. Eu cansava de um lugar, ou achava o lugar meio arrombado, né? Ah, tô ali, não tô sendo bem tratado. Gente, estagiário não ser bem tratado em arquitetura é comum, tá? Mas a gente não era bem tratado, a gente mudava de estágio, você saía de um estágio, o chefe posterior não queria saber a razão pelo qual você saiu do estágio. Eu fui demitida 2 vezes de 2 estágios porque eu não estava
condizendo com o volume de atividade, lembrando que estagiário, ele tá ali para aprender. Isso, inclusive, foi dos meus primeiros estágios. O que acho muito estranho você mandar um estagiário embora para que você não tá acertando tanto, você tá fazendo muita coisa errada. Gente, o estagiário é para aprender, é normal que faça coisa errada. E eu fui mandada embora, sim, de 2 escritórios, porque me mandavam fazer as coisas e eu não acertava, ou tava muito lenta. E hoje eu penso que é um absurdo, né? Porque, teoricamente, você tem que ter um pouco de paciência com uma pessoa que tá aprendendo a fazer. Sendo que, acho que nesse primeiro estágio que eu fui mandada embora, acho que eu tava no 5º período, né? E com muito medo, né? Porque você tá no estágio, muitas vezes você é muito cobrado e, às vezes, já tem muita responsabilidade. Mas nos estágios, o que eles mais querem é que você estagie e não estude. Tanto que eu sei que tinha escritórios que adoravam contratar, por exemplo, estudantes de faculdade pública. Eles falavam que é porque achava que tinha mais qualidade, mas não, é porque a gente tinha um horário mais livre e a gente podia fazer uma coisa que o de particular não faz, que é desistir das disciplinas para poder estagiar. E teve muitos colegas meus que fizeram isso. Tinha outros escritórios que preferiam contratar a galera da particular, porque geralmente no curso particular você tem um período do dia certo que você estuda, mas a prática comum era que um arquiteto ou uma arquiteta fosse dono do escritório e vários estagiários fazendo o papel de arquiteto. Hoje, eu tenho certeza que as minhas colegas de profissão que se formaram junto comigo não fazem mais isso, sei porque conheço várias, sei que não é mais assim, pelo menos da minha geração. Posso estar errada, mas a galera que eu conheço, que é arquiteto, que tem escritório, não trabalha mais desse jeito. Estagiário é estagiário, estagiário tem que ter horário para estudar para prova, estagiário tem que ter horário para terminar os trabalhos, e é assim que tem que ser. Estagiário não deve ficar levando trabalho para casa, mas na época que eu estagiava, tudo que os chefes queriam é que você ficasse o máximo de tempo possível estagiando, que você levasse trabalho para casa, e se você entrasse de férias, para eles era o sonho, porque aí você podia trabalhar o dia inteiro. Mas enfim, eu sei que eu me cansei muito rápido, e aí veio a crise em 2014, vocês vão lembrar quem é, né, Kakura. Vai lembrar que em 2014 veio a grande crise imobiliária, todo mundo ficou sem emprego. Foi um negócio assim, corra-se, salva-se quem puder. E eu já tava com a vontade de fazer mestrado, eu achava que eu ia demorar mais para fazer mestrado. Eu sempre quis dar aula, sempre quis fazer parte da academia, mas eu achava que eu ia demorar. Mas aí juntou o fato da gente estar entrando numa crise imobiliária e o fato de que eu estava muito cansada daquele processo de trabalho. E eu queria também trabalhar para mim mesma e tudo, mas assim, não estava dando. E aí eu sei que me deu essa ideia de fazer o mestrado e eu acabei deixando que isso transparecesse no emprego. Mas eu acho que a empresa estava tão sentindo a crise chegar que eles acabaram me propondo que eu saísse logo. E isso foi em novembro de 2013. 2014, eu tinha 1 ano de empresa. E aí depois foi tão claro que o problema era a crise que quase todo mundo do departamento de arquitetura foi mandado embora meses depois. E aí eu entrei na academia e comecei muito a questionar essa coisa do mercado, continuei trabalhando para mim mesma, fazendo meus próprios projetos, principalmente de reformas, de construção, mas eu fiquei muito questionando essa coisa do mercado. E aí eu fiquei pensando, cara, o mercado precisa mudar. E aí, qual é a questão toda desse vídeo? O mercado mudou, gente, esses anos todos, idas e vindas, paramos um pouco na pandemia, depois eu trabalhei de novo como autônoma, eu fiz doutorado, eu dei aula. E aí eu quero perguntar pra você que tá me assistindo, se você é estudante e você faz estágio, me responda aí embaixo, como é que tá o estágio? Você pode até me mandar anônimo, o mercado tá igual do que quando eu me formei? Continua essa maluquice? Continua esse negócio da gente se matar para trabalhar para ganhar pouco? Ou de as práticas em escritório, de, por exemplo, você contratar estagiário sem contrato, porque estagiário muitas vezes não exige contrato, para você exigir o trabalho, que essa pessoa trabalhe como arquiteto. Se a gente que é arquiteto está insatisfeito com a profissão, e não é a profissão, se a gente que é arquiteto, a gente está insatisfeito com o processo, com toda a indústria da construção civil e com o que significa ser arquiteto hoje em 2023. Então, para esse pensamento de 10 anos de carreira e a virada de ano, eu estava realmente pensando nisso. Tá valendo a pena ainda você ser arquiteto? E para vocês que estão estudando, como é que tá a prospecção de estágio, de emprego? Porque eu ando conversando com meus alunos, eu tenho muitos alunos que são estagiários, e aparentemente as coisas não mudaram tanto assim. O excesso de trabalho continuou o mesmo. Mas por quê, gente? Porque a estrutura do curso já é feita assim. Existe uma cultura de workaholic no curso de arquitetura. Parece que é bonito você se matar de tanto trabalhar, você se matar de estudar, você passar não sei quantas horas e dias sem dormir para entregar trabalho. E isso acaba se refletindo no mercado e na forma como os escritórios trabalham e como os clientes nos tratam.
né, como as incorporadoras tratam a gente. É uma galera que trabalha tanto por tão pouco, parece que faz parte da estrutura do ser arquiteto, você se matar de trabalhar, você não dormir, você viver à base de café. E a gente precisa começar a questionar se a gente está fazendo certo ou se a gente simplesmente criou uma profissão onde todo mundo vai ter burnout antes dos 30. E esse vídeo está saindo justamente na semana, a Semana Nacional do Arquiteto, né? Dia 15 de dezembro é Dia Nacional do Arquiteto, mais conhecido como aniversário de Oscar Niemeyer, e eu queria aí mandar os meus parabéns para os meus colegas de profissão e aqueles que se formaram, aqueles que se aposentaram e aqueles que ainda estão estudando, que começaram a faculdade agora. A gente precisa ressignificar o que é a nossa profissão. É isso. Beijos e feliz Dia do Arquiteto para vocês.